Compartilhar a tela. Beleza. Alguém ficou com alguma dúvida do que a gente conversou na aula passada? De boa? Por mim, tranquilo. Tranquilo? Beleza, então. Bom, vamos lá, então. A gente viu até a aula passada, a gente trabalhou com a parte do diagrama aqui, foi fazer a modelagem, certo? Então, na verdade, a gente fez aquilo que a gente conversou, o que é orientação a objeto, certo? Eu tenho primeiro um problema, que era um enunciado lá da questão lá, sobre a festa. Baseado nesse enunciado, a gente monta, faz abstração. Dentro dessa operação de abstração, a gente tem as operações lá de, primeiro, classificação e instanciação. Neste caso aqui em particular, nós temos a classificação, que são os diagramas de classe, né? Instanciação, quando eu tenho um objeto dentro de outro objeto aqui. E também a gente pode chamar isso de agregação. Então, eu tenho um objeto festa, que tem agregado um objeto cliente e um objeto endereço, né? Eu tenho um objeto aniversário, que tem um objeto bolo agregado a ele, né? A gente, além da classificação e instanciação, né, que seriam as instâncias aqui, o cliente, o endereço da festa, o bolo, né, que são as instâncias, né? Então, a gente tem a questão da especialização e generalização, onde a gente considerou que festa é o evento, vamos dizer assim, um objeto mais genérico. E eu tenho os objetos mais específicos, no caso, seria uma festa de aniversário. Um tipo de festa é aniversário, um tipo de festa é churrasco, né? Então, eu tenho um tipo D, que aqui no caso caracteriza por esse triângulo, né? A agregação é caracterizada por esse losango, certo? Então, eu tenho agregação, eu tenho especialização, churrasco é mais específico, festa é mais genérico, certo? A gente considerou que na festa aqui em particular, ele vai ser a classe, vamos dizer lá, que é o jantar, que seria o mais genérico possível, jantar ou almoço, né? E daí nós vamos ter essas especializações, né? A gente conversou que a questão dessa operação de você ter especialização, generalização, ou mesmo criação do diagrama de classe, ele é relativo, né? Originalmente, no enunciado, não diz referência a um cliente, não diz referência a um endereço de festa, não faz referência a essas duas questões aqui. Mas a gente sabe que numa festa, para ser um evento que vai ser gerenciável, eu tenho a situação de ter alguém que vai contratar o serviço, né? E dentro dessa contratação, na verdade, a gente poderia ter muito mais atributos aqui, ou métodos, vinculados com essa questão da festa, certo? Esse nosso problema foi abordado, tá? Então, a gente fez, de qualquer forma, aquilo que a gente conversou lá no começo do semestre, certo? Eu tenho um problema, vou usar a ferramenta da abstração. Baseado nessa ferramenta da abstração, eu tenho que gerar um resultado, que é um diagrama. Sendo que esse diagrama é o diagrama de classe, né? Então, classificação e instanciação é uma das propriedades da abstração. Agregação, decomposição, né? Uma festa tem agregados, e decomposição é justamente as partes menores que compõem esse processo. O aniversário e churrasco não fazem parte da decomposição, ele faz parte da especialização e generalização. Então, mais genérico, mais especializado. E faltou aqui uma operação que seria a associação, certo? A associação, aqui eu não consegui visualizar um processo que tivesse uma associação. Lembrando que a gente viu associação no sentido de que eu posso ter uma classe que pode ser utilizada individualmente, sozinha, mas ela também pode ser trabalhada em conjunto, né? Talvez nessa festa aqui, se tivesse, por exemplo, vamos dizer lá, um som ambiente. A pessoa pode fazer um som ambiente independente de ser numa festa. Pode ser em qualquer outro local.
mas ele também pode fazer um evento aqui que tivesse algo vinculado com uma festa, poderia ter um som ambiente para tocar uma música ao vivo, certo? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, professor. Alguém ficou com alguma dúvida com relação a esse processo? Douglas? Gabriel? Luana? Tô tranquilo? Pra mim tá tranquilo também. Também? Se precisar fazer um outro diagrama desse para trabalhar, não tem problema nenhum. Já entenderam como é que funciona o processo? Sim? Não? Sim. Sim? Então, tá bom. Então, beleza. Então, o que nós vamos fazer hoje é a outra parte desse processo, certo? No conceito de orientação a objeto, então a gente leva em consideração que tem essa ferramenta que vocês vão ver nas outras disciplinas aí, tá? Bom, então, tendo esse diagrama aqui como parâmetro para a gente, vamos deixar ele mais juntinho aqui, para ele poder ficar mais visível ali, a gente vai poder fazer a implementação desse camarada, tá? Deixa eu colocar aqui assim, colocar aqui assim, aqui, aqui, e aqui. Daí vou trazer esse cara para cá. E daí vamos fazer, então, aqui o processo. Bom, então, nós vamos vir aqui para criar um projeto novo, né, uma nova solução, um novo projeto, certo? Dentro desse projeto, correção das provas aí. Vamos pegar aqui, vou criar uma pasta aqui, né? É 09. Vou criar aqui, vamos colocar um projeto. Projeto festa. Abrir a solução, vai ser aqui então. Aqui é abrir, nós vamos criar. Foi mal. Abrir aqui, criar. Vou voltar aqui que eu cliquei demais. Vai ser uma aplicação. Vamos fazer console ainda, né? Depois a gente faz a aplicação Windows Form. Tá? Vem aqui. Então, vai ser o projeto festa, tá? Onde vai ficar, deixa eu colocar o caminho lá de onde a gente está. Aqui. 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 PO1. Aqui. Então, vamos criar o projeto. Bom, muito bem. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos o projeto criado aqui, certo? Dentro desse projeto que a gente criou aqui, então, eu vou escolher o tamanho para a gente poder visualizar junto ali. Né? Então, vamos ter o quê? Vamos ter a situação de que nós vamos ter que criar essas classes que estão aqui definidas, certo? Então, eu venho aqui, gerenciador de solução, tá aqui. Vamos ter que vir aqui por aqui mesmo, então. Projeto, adicionar classe. Então, vai ser uma classe mesmo, certo? Essa classe nós vamos dar um nome, que a gente dá o mesmo nome que está ali. Então, vamos dizer lá,
Vou colocar tudo no plural, tá? Eu tinha colocado aqui no singular, mas as classes, o nome da classe, vou colocar aqui, festas, clientes, endereços, aniversários, churrascos é churrasco mesmo, né? Tá? Então, vem aqui, vou pôr para adicionar. Então, criei a classe festa. Eu vou fazer assim, ó, vou colocar aqui, daí a gente vai trabalhar com cada uma delas, tá? Então, eu tenho lá festas, eu tenho clientes, eu venho aqui, projeto adicionar, endereços, aniversários, churrascos, todos. Ok? Faltou alguma coisa? No princípio, não, certo? Foi a interface também? Ah, sim, interface. Muito bem. Então, o que acontece? A gente vem aqui, vamos trabalhar a primeira questão do que é a agregação, certo? O que é agregação? Agregação, eu tenho um objeto que vai ter outros objetos. Eu vou ter a classe festa, certo? E quais são os atributos que eu tenho na classe festa? Número de pessoas. Número de pessoas. Lembrando que a gente tem aqueles critérios que a gente viu lá, que é protected, né? Tem, aliás, antes do protected tem private, protected e o public que a gente usa, não é isso? Ok? Tem essas três modalidades aqui, certo? Quando eu tenho uma situação private, significa que ela serve somente para a classe, né? E eu tenho a situação de que vou trabalhar com a ideia de protegido, né? Levando em consideração que eu vou estar trabalhando de uma forma protegida, ela serve para a sua classe base, como é chamada aqui, e para as classes herdadas, ok? Então, nós vamos passar a ter que usar esses critérios. E public significa que é público, né? Que vale para tudo, ok? Muito bem. Então, aqui a gente vai trabalhar usando essa cláusula protected, certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Vou ter lá número de pessoas. A gente tem que definir o tipo antes, né? Int, número de pessoas. E vou dizer que ele começa com 0. Certo? O que mais? Tem mais alguma coisa que é inteira ali? Não, né? Protected. Oi? Eu acho que era o número de pessoas, aí era o padrão da festa, né, também? Ah, o padrão da festa? Mas o padrão da festa é o quê? É chique ou normal, né? Então, daí a gente chamou, né, nessa modelagem aqui foi criado como sendo... É o chique ali, né? Isso. E chique é de que tipo? Boolean. E como é que a gente define Boolean em C#? É boa? Sim. Chique se escreve assim? Vamos, senhor? Chique se escreve assim? Sim. 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 E a gente vai colocar o chique por default verdadeiro ou falso? Deixa eu falso, né? Pior que o cara não quer e daí acaba uma festa chique, tem que pagar uns contas. A mais, né? O que mais? Tem bebida se for saudável ou não.
No caso, ela é tipo bullying. Saudável, eu acho que é com professor. Saudável. Ah, é. Bebida, saudável, vai ser true ou falso? Acho que vai ser true, porque... Vai ser true? Bom, se for É, seguir... tá. Bom, aí o que acontece aqui é o seguinte, veja bem, eu tenho, além disso, o cliente e o endereço da festa, certo? Então, então vamos dizer assim, vou parar por aqui, tá? A gente fazer, né? Vamos criar as classes que são o cliente e o endereço, tudo bem? Quer dizer, as classes já estão aqui, né? Cliente, o que vai ter de atributo aqui em cliente? Nome. Eu vou mudar um pouquinho ali o diagrama e vou colocar como sendo cliente, certo? Aqui, teoricamente, também, a gente não tem aqui, mas eu teria um código do cliente, Ah, tá. tá? Que nome... Então, Muitos podem ter nome igual, né? eu posso ter nomes iguais, né? E eu posso ter, sei lá, ProtectPad, ele é um código do cliente. Então, eu tenho mais alguma coisa que é inteira ali? Não. Então, aí eu tenho o quê? String. Um string. Vou ter string, eu vou chamar de cliente, certo? Aí tem telefone também. Tenho, tem também o telefone. Então, Telefone e o CPF, né? a de fone. Vou ter CPF. O CPF e também vai receber nada. Aqui. Certo? E aí eu vou ter a situação de que eu vou ter mais uma vez aqui um objeto e eu não tenho esse objeto, certo? Que seria um endereço. Então, vai ser do tipo endereço. Aí eu coloquei tudo minúsculo as classes, né? Endereços. Vou chamar o end cliente. Daí como é que a gente faz aqui? New endereços. A gente vem aqui, coloca igual new endereços. No caso, ele já instancia ali no atributo. É que no C Sharp ele tem essa possibilidade de você, assim como na verdade aqui foi inicializado, de certa forma, certo? Uhum. Tá? Agora, se não inicializar, ele fica incomodando também. Fica incomodando, exatamente. Então, aqui no endereços eu tenho o que então? Eu tenho lá local, protected string local, tá? Que seria o nome do local caso tenha, certo? Aí eu vou ter o endereço propriamente dito seria o logradouro, mas ninguém usa o termo logradouro. Vocês usam o termo logradouro? Até um tempo atrás eu nem sabia o que era. Embora número caracterize que supostamente seriam valores numéricos, né? Geralmente ele é colocado como string. Por quê? Por quê? Alguém sabe? Pode repetir? Travou aqui para mim. Ah, tá. Número, eu coloquei aqui como sendo string.
Mas fica meio contraditório, né? Porque número é número. É que pode ter... às vezes tem casa, por exemplo, tem casa que é A, B, essas coisas assim também, não? Isso. É isso aí. Posso ter número de residência, que seria o mesmo número, e ele foi dividido, aí você tem um terreno que era grande, de esquina, aí eles colocam o número lá, 132, A, B, C, D, entendeu? Eles subdividem, ok? Cidade, aqui, na prática, seria uma outra classe, certo? Se a gente for levar em consideração a abstração, eu tenho cidade, estado, tá? Posso ter... nós estamos na fronteira, de repente, o cara pode fazer uma festa em Cidade Leste, ou pode fazer uma festa em Porto Iguaçu, é relativo, certo? Mas existe a possibilidade, tá? Então, cidade, estado, país, poderia se tornar, cada um, uma classe. Tudo bem? Muito bem. Então, aqui o que acontece? Aqui eu defini como sendo endereço, certo? Deixa eu ver se aqui vai dar problema. Acho que vai dar problema. Se eu colocar o nome aqui tudo em maiúsculo, as classes aqui. Gente. Churrasco. Algumas questões que são feitas. Observe que ele fica ali marcado ali, né, na classe ali, certo? Estas, interface. Aqui tem que ser interfaces. Ok? Então, o que acontece aqui? Eu tenho lá a classe endereços, né? Ela foi usada aqui em cliente. Então, endereços, certo? O endereço do cliente, aí eu tenho os dados aqui. Tá, então, veja bem. Esse processo aqui, dentro da classe cliente, é essa abordagem aqui. Ó. Só mudei a abreviação aqui. Endereço é maior do que cliente, certo? Ó, coloquei aqui. Professor, Oi? no C Sharp eu não posso pôr só protected e digitar as variáveis, então tem que sempre digitar uma variável de tipo novo? Não, você fala sem atribuir os valores aqui no final? Não, digo só colocar protected tipo em cima e daí colocar int code cli, string cliente, colocar tudo, sem ter que repetir protected 3 vezes. Na sintaxe que eu vi aqui, você tem que colocar eles separados, porque cada declaração você faz ali. Ele não considera a cláusula toda, certo? Ah, entendi. Então, é que no método a gente coloca, toda vez que eu tenho um método, tem que declarar ele public e o set e o get lá, certo? Verdade, faz sentido. Faz sentido, não faz? Uhum. Porque é sintaxe da linguagem, no caso, certo? Uhum. É diferente do Pascal, do Delphi lá, que ele permite. Você só coloca a palavra protected, private, public, e tudo que estiver abaixo daquilo lá ele considera como sendo até encontrar a próxima palavra-chave, né? Uhum. Tá? Mas, em princípio, pelo que eu vi, é assim. Depois a gente pode fazer outros testes, mas não deu tempo de fazer tantos testes ainda. Beleza. Tá bom? Em princípio, vamos fazer assim, que daí a gente garante que tá certo, né? Aham, sim. Tá certo? Tá tranquilo aqui? Entenderam o que foi feito aqui com relação aqui? Esse cara aqui, então, ele passa a ser a instância, né? Aqui tem que ser o E maiúsculo também, né? Embora eu ainda não criei o constructor deles, né? Tá certo? É mais para explicar a abordagem que nós estamos fazendo aqui do diagrama. Tudo bem? Então, veja bem, eu criei a classe clientes e criei a classe endereços. Então, criei essa classe e criei essa classe. Ainda não criei os métodos deles, né? Os getSet, os métodos que tem. Só criei os atributos até agora. Na verdade, de todos que eu fiz até agora, só criei os atributos.
até da festa, certo? Aí aqui na festa, eu vou ter lá, ProtectEd, eu vou ter lá o cliente. Então, eu vou colocar lá, clientes, o cliente igual a new clientes, que é o constructor. Certo? Tudo bem? Aí eu tenho o quê? Eu tenho lá ProtectEd, endereços, o end festa igual a new endereços e abre e fecha. Tranquilo? Isso aqui é o que a gente chama? Qual que é o processo da abstração que é isso aqui? Isso que eu sublinhei aqui, qual que é o processo da abstração que faz isso? Associação? Associação? Será que é associação, Luana? Luana? Deixa eu pensar um pouquinho. Sem problema, pode pensar. Acredito que sim. Sim, Gabriel? Acredito que sim também. Luiz Gustavo? Instanciação? Não, instanciação também, né? Mas tem um outro termo aí para isso. Uma outra situação. Que outro seria? O Davi, a Luana, o Gabriel acharam que é associação. Você concorda com eles, Luiz Gustavo? Sim, é um objeto dentro de outro objeto. Isso é associação. Isso. Eu acho que não. Douglas? Acho que talvez agregação. Exatamente. O termo correto é agregação, certo? Eu tenho objeto formado de outros objetos. Associação é objeto independente, né? Exatamente. A associação é quando eu tenho... Exatamente. Como se fosse o som, a música ambiente lá que eu comentei. A música ambiente pode existir sem a festa, concorda comigo? Sim. E eu posso ter a festa sem ter música ambiente também, não posso? Então é uma associação, se eu te colocasse ali uma banda, por exemplo, ali para dizer que tem na festa, certo? Agora, quando eu tenho objetos que estão sendo usados e ele compõe, no caso, eu posso ter uma festa sem ter um cliente? Não. Não. Eu posso ter uma festa sem ter o local da festa? O endereço para fazer a festa? Também não. Também não. Então, se eu preciso ter eles para formar o objeto festa, então ele é para mim uma agregação. Estou agregando objetos para formar. O exemplo que eu dei anteriormente, que é parecido com este, é o caso do automóvel. Um automóvel, para ser considerado automóvel, tem que ter um motor. Eu tenho veículo. Uma bicicleta é um veículo. Ela tem motor? Não necessariamente. Hoje em dia até tem bicicleta com motor, né? Mas eu poderia ter um skate. Eu tenho skate com motor? Teoricamente, não. Eu não lembro de ter visto nenhum skate com motor, certo? Então, eu tenho situações onde eu tenho veículos que levam de um lugar para outro. Eu tenho uma carroça. Ele leva alguma coisa de um lugar para o outro, certo? Mas ele não é considerado automóvel. Aí, dentro de um tipo de veículo que eu tenho, é um automóvel. Aí, um automóvel, ele se caracteriza pelo quê? Ele tem que ter motor. Se ele não tiver motor, ele é automóvel? Não é automóvel. Certo? Motor não precisa ser a combustão. Aí nós vamos ter motor a combustão, motor elétrico, certo? Agora nós temos dois tipos de motor para automóvel, certo? E tem o motor híbrido ainda, né? Certo? Tá claro aqui? Entenderam aqui? Davi, Luana, Gabriel, Douglas. Isso é, então, uma... Sim.
agregação. Tá certo? Que é representado por esse losango aqui, ó. Dos nomes. Oi? Desculpa, não entendi, Davi. Não, que eu tinha confundido os nomes. Os nomes, né? Sim, tudo bem, não tem problema. Tranquilo? Uhum. Então, eu defini os atributos aqui, certo? Aí, o que que acontece? Ó? Eu fiz a festa, fiz o cliente, fiz o endereço. O cliente, aqui eu coloquei que ele tem aqui também uma agregação, que é essa representação aqui, certo? O cliente tem um endereço, tá certo? Muito bem. Aí, o que acontece? Vamos dizer assim. Olha, eu só estou fazendo os atributos aqui, depois tem que fazer os métodos, certo? Vamos fazer primeiro os atributos para entender o processo. Aí depois a gente trabalha com os métodos. Tudo bem? Ó, eu tenho aqui esses atributos criados, estão vinculados aqui com a festa. Aí da festa, eu tenho que a festa tem um tipo de festa que é chamado aniversário. Então, venho no aniversário. No aniversário, aqui, então, eu vou colocar aqui 2 pontos e vou dizer que ele herda de festas. Entendeu? Quando eu faço isso daqui, significa que ele está dizendo que a classe aniversário ele tem todos aqueles atributos que tem na festa. Como é que eu posso ver isso? Ó, vou colocar diz, ponto. Ixi. Eu falei que eu coloquei diz. Vamos ter que esperar um pouco. Ele não vai achar aqui ainda. É que eu não coloquei os métodos lá, os constructors, gets e set, então ele não vai achar, tá? Mas quando eu digo isso daqui, ele está dizendo que está herdando da classe festas. Aqui eu vou ter lá a questão lá. Então, vou dizer lá, vou colocar como protected. Vou colocar lá que ele tem do tipo boolean decoração. Nós temos antes dele, tem um double bolo. Na verdade, bolo aqui foi colocado, mas ele tem que representar o quê? O que é que representa esse bolo aqui? Ele sendo double. Double. Alguém lembra o que significa? Qual é a pergunta? Esse bolo é o do... É o custo dele, não é? Isso. Então, vamos colocar como sendo custo. Vou colocar com ele minúsculo, né? Os atributos a gente coloca tudo em minúsculo. Custo do bolo. Vou colocar um sublinhado aqui. Vou colocar ele recebendo 0. Certo? O custo bolo não é o método? Oi? O custo bolo não é o método? Vamos dizer assim. Tem. Mas colocado sublinhado já não é o mesmo, certo? E o método a gente vai colocar com o primeiro maiúsculo ainda. Tá. Mas no caso não é feito o bolo como objeto, não, né? Não está com objeto. Tá. Beleza. Beleza? Esse é o primeiro atributo, né? Primeiro atributo. Beleza. Eu vou ter decoração, vai ser o quê? Um boolean. Decoração. Cão. Bolo. E vai ser true ou false? Como default. Falso. Tudo bem? O que mais? Eu vou ter, aí tem que ter a classe bolo, né? A classe bolo a gente não fez. Então, vai ter aqui protected, bolos, o bolo, igual, new, bolos,
Fecha aqui. Certo? Isso é o objeto que a gente tem aqui, a classe, na verdade, a gente não declarou ainda. Certo? Então, aqui eu vou ter o quê? Sabor, peso, escrita, né? Então, vamos colocar lá. Vou colocar protected. Primeiro vou colocar o double. Zero. Protected, string. Aí eu vou definir que eu tenho o sabor, recebe, abre e fecha. E vou ter escrita. Tem um nome para escrita? Certo? Definir como sendo os atributos que eu vou ter ali do bolo. Tudo bem? Então, eu tenho bolo, tenho aniversário, que eu defini os atributos que eu tenho aqui. Aí eu vou ter o churrasco. Certo? Que é o que faltou. Aí no churrasco eu vou ter protected, boolean. É true ou false? Falso. Eu vou colocar false. O churrasco aqui, eu tenho que colocar o que aqui? Ou não tem que colocar nada? Tem que. 2 pontos festa. 2 pontos. Tá herdando, né? Perdão. Festas. Certo? Que vai caracterizar que ele vem da classe. Certo? Tranquilo? Então, definir os atributos aqui, né? Essa parte de cima aqui. Certo? Faltou alguma coisa aí? Acho que não, hein? Acho que não, né? Só os métodos, mas isso aí vai vir depois, né? Não, nós vamos fazer agora os métodos, certo? Como é que a gente faz os métodos aqui, então? Vamos começar pelas classes simples, né? Então, vamos dizer aqui, ó, o endereço, por exemplo, classe endereço. Como é que a gente faz os métodos aí, só para a gente fixar aí? O que é que tem que fazer em cada classe aí? O que é obrigatório ter aí, Gabriel? Toda classe tem que ter o quê? Gabriel? Luiz Gustavo? Toda classe tem que ter atributo, Atributos, métodos. Dentre os métodos eu tenho que ter getSet, getSet, o que mais? ah, Qual que era a diferença entre objeto e variável? Proteção. Hã? O objeto tem ele é protegido, né? Ele é protegido, mas ele é protegido porque eu tenho que, como a Fabiana disse, eu tenho que construir o objeto, certo? Então, todo objeto tem que ter um constructor. E como é que a gente faz constructors aqui no C Sharp? Douglas? Oi?
Douglas? Davi? Ah, tá no... Desculpa. Então, a gente usa a palavra public. Tá, beleza. Não tinha visto. Foi mal. Então, eu vou usar a palavra public. Por que todo constructor tem que ser public? Acho que sim. Senão não tem como acessar os métodos dele lá por. Exatamente. Então, para a gente definir, eu preciso ter... Deu... É assim, Douglas? Endereço... Ah, aqui tem que ter o abre e fecha, né? Tá, daí... O que se faz? Beleza. Então, a gente vai pegar os atributos que estão ali e inicializar eles, né? Então, local... Opa. Recebe... Abre e fecha. Endereço... Abre e fecha. São strings, né? Número... Recebe... Abre e fecha. Bairro, recebe, abre e fecha. E cidade, lembrando que cidade aqui poderia ser outra classe, tá certo? Inicializei eles. Eu posso ter outro tipo de constructor, Davi? Oi. Eu posso ter mais do que um constructor aqui? Pode. Posso. E o outro constructor que eu poderia fazer seria o quê? Como é que ficaria? Seria o public endereço. Public, endereços. Abre parênteses. Aí dentro do parênteses coloca string p local, vírgula string p. Pelo Essa é uma forma de colocar como parâmetro. Posso colocar só vírgula e colocar os outros ou tem que colocar um para cada um? Não, tem que declarar para cada um. Ah, muito bem. É cada um individual. Endereço, string, número, string, bairro, string, o que era o último? Bairro. Cidade. 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 Também. E daí aqui embaixo, então, entre chaves, o que você faz? Coloca os atributos para receber os parâmetros. Recebe P Referente a isso. local, endereço, recebe P endereço, número, recebe P número, bairro, recebe P bairro, e cidade, recebe P cidade. Ok. E agora? O que mais? Agora começa os get sets. E como é que a gente faz? Gets e sets? Declara como public. Com public. Public. String local. Assim? Não, string. Ah, Aí depois local. Declarar o tipo. tipo, local, daí. O L seria maiúsculo? O L seria maiúsculo? Assim de local? Agora vem parênteses? Abre e fecha parênteses? Não, não tem parênteses. Não tem parênteses. Abre e fecha chaves. Abre e fecha chaves.
Beleza? E daí? Agora get. Get, setinha, igual... Aí local minúsculo. Um minúsculo. Ponto e vírgula. 7. Setinha. Local minúsculo igual valor. Velo. Belo. Ok. E agora? Agora repetir para os outros atributos. Agora repete para os outros atributos. Tudo bem. Então, sempre lembrando. Já daria até um Ctrl+C, Ctrl+V ali no... É só trocando nos nomes. Eu vou dizer que para vocês fixarem, eu diria que é interessante que vocês façam, tá? 1 a 1. Tudo bem? Sim. Porque o que acontece é o seguinte, aquele velho ditado lá, né? Como é que é? Água mole, pedra dura. Tanto bate até que cura. Pois é. É melhor para praticar também, né? Então, justamente. Uma guerra entre a preguiça e a vontade de aprender. Mas vamos dizer assim, né? Quando a gente faz em quantidade, esse processo fixa melhor. Não é verdade? Sim. Então, vamos fazer para aprender. Porque o pipoco dessas coisas aqui é chegar na hora da prova, não lembra, e daí faz o quê? Aí não adianta, certo? Vamos ver. Tá? Ok? E fazendo várias vezes, a gente vai pegando o jeito, certo? Vai fixando. Tá. Então, essa é a classe endereço. Aí nós temos outra classe que podemos pegar o bolo, que também não tem nada, certo? Aí agora a Luana aí. Vai falando aí, Luana, como é que faz? Seria o public, Public, double, certeza? Primeira coisa que a gente tem que fazer quando faz a classe é o quê? nossa, travei, só um pouquinho, professor. Ele seria public bolo. Aí abre e fecha parênteses. Bolos. Abre e fecha. Ok. Uhum. Abre e fecha a chave, daí? Aí a gente precisa colocar o peso, né? Que seria peso, sabor e escrita. Peso, o que faz? Abre e fecha conchetes. É conchetes, né? Não é não. É igual a zero. É igual a zero. É modo emoção. Daí? Sabor. Sabor. Aí ele vai receber. Na verdade, ele recebe nada, né? Ele O que é significa nada? abre e fecha parênteses. Não. Como é que você diz que é nada? Aspas. Aspas. Confundi. Aspas 2 vezes, que vai dizer que não tem nada. Daí, E a gente vai ter a escrita também. então, Aspas duplas daí. aspas duplas. Tá? Daí, Aí a gente vai ter um public public, de endereço de bolos. bolos, E daí a gente vai ter que colocar o double. double,
P de peso, P peso, né, perdão. Tá. String P sabor. Sabor. E uma string de P escrita. Ficou alguma coisa errada aí, não ficou? O P sabor? Tá? Daí a gente abre e fecha. Aí a gente vai colocar o local, recebe P peso, local, ó, P, peso, a gente vai receber P peso, Como é que é? peso, Peso. vai receber P peso, Ok. sabor, Sabor. vai receber P sabor, Recebe P. Sabor. e P escrita, vai receber P escrita. Mais. Aí a gente vai ter os gets e os sets. Como é que a gente faz? Seria public, Public. double, Double. peso seria P maiúsculo, né? De peso ali. Tá. E daí a gente vamos ter o get, Aqui abre e fecha parênteses, abre e fecha chave. O que que faz? seria chaves. Tá. Aí a gente tem o get, Get. tem a flechinha, Caixinha. vai receber peso com minúsculo, né? Ok. E a gente vai ter o set, 7. flechinha, Caixinha. peso, Peso. igual valor, eu não sei como Fala. pronunciar direito. Tá. A gente vai ter um public, Public. string, String. sabor, Como que escreve? sabor com S maiúsculo. Tá. Aí Aí. a gente vai ter o get, Tá. flechinha, Ok. sabor. Tá. A gente vai ter o set, Tá. flechinha, sabor, igual valor. Ok. E a gente vai ter public, de Tá. string, Ok. escrita com E maiúsculo. Tá. Aí a gente vai ter o get e o set. Seria o get, flechinha de escrita. E o set, flechinha escrita, né? Uhum. Igual a valor. Tá tranquilo aí, moçada? Opa, tamanho? Oi? Tranquilo. Tranquilo? Tá. Então, esse é o do bolo. A gente fez o do endereço, né, que está aqui. Vamos partir para o cliente. Como é que fica do cliente? Quem é que nós vamos? Tem algum voluntário aí? Eu posso eleger. Já foi o Davi, já foi a Luana. Gabriel. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Como é que faz? Public, Public. cliente,
Clientes. Cliente. Cliente ou clientes? Clientes. Ah, Abre e fecha, né? Parênteses. fecha parênteses. Chaves. Chaves. Aí inicializa cliente, né? Recebe Vamos começar com o código, né? código, verdade, código cliente. Recebe 0. Ok. Cliente recebe aspas ali, duplas, né? Ok. Fone recebe aspas duplas. CPF também. Ok. O que mais? Aí public clientes, abre parênteses, int code cliente, Como que é? deixa eu ver, acho que pode ser m code cliente, A gente usa sempre a letra P para indicar parâmetro, né? pode ser p code cliente, Pode. Mais. string cliente, p cliente, Ah, beleza. string de novo, p fone, Ok. string p CPF. Ok. Aí. Abre e fecha. Aí. Aí calma aí. Code cliente recebe p code cliente. Ok. Cliente recebe p cliente. Ok. Fone recebe p fone. E CPF recebe p CPF. Ok. E agora? Agora public code cliente com maiúsculo. Tá, só um instantinho aqui que subiu. Public int code cliente C maiúsculo. Code cliente. Aí. E abre chaves. Tá. Get setinha. Code cliente. Embaixo set seta e code cliente recebe value. Ok. E os demais ali. Public string. Public string. Cliente. Com C maiúsculo. Cliente. Abre chaves. Ok. Get setinha ali. Cliente. Ponto e vírgula. Minúsculo, né? Daí. Set 7. cliente recebe value. Tá. Seguindo. Public string fone com F maiúsculo. String fone. Com F maiúsculo. Isso. Abre chaves. Ok. Get Get. seta
Fone, Fone, minúsculo. 7, cliente recebe value. Desculpa, fone recebe value. Serve, já. E o último, Public CPF com C maiúsculo. como é que é? String Ah, CPF com C maiúsculo. tá. Aí abre chaves. Ok. Get seta CPF com C minúsculo. Ok. Set CPF recebe value. Ok. Por que está vermelho ali no public, Gabriel? Na linha 15. Public, deixa eu ver. Tá vermelho ali, não tá? Vermelho. Por que tá vermelho ali? Falta o tipo dele? Falta o tipo dele? Por que estaria vermelho? Falta vírgula lá em cima. Viu Puxa. ali, Gabriel? Oi? Viu ali onde que tá o erro? Ponto e vírgula, deixa eu ver. Ah, tá. Aonde? Protected endereços. É. Então, aqui faltou ponto e vírgula. Vai Isso. lá. Agora Beleza? foi. Uhum. Tá. Mais um voluntário aí para fazer. Já temos o endereço, os seus gets e sets, tem o bolo, gets e sets, agora temos o cliente. Temos voluntário ou eu posso eleger? Acho que vai ser justo, tem que ser elegido, hein, pessoal? Ah, é? Vamos lá pro Luiz Gustavo, então. Pode ser? Luiz Gustavo. Ixi, olha só. É muita emoção. É muita emoção. Vamos ao Douglas, então, Douglas. Aí, Dogueira. Hã? Tá com... Tá sem som aí? Sem microfone? Tá escrevendo aí, cara. Vamos pegar o quê? Já pegamos Digitar na velocidade da luz aí. endereço, cliente, bolo. Então, do nosso diagrama que a gente tem aqui, o diagrama para cá, né? Fizemos esse e esse, certo? Vamos para a festa. Certo? Vamos para a festa. Então, na festa, então, como é que fica aí, Douglas? Luiz Gustavo tá aí, Luiz Gustavo? Então vai. Public. Festas. O que é aquele asterisco lá que eu não entendi aí? Ah. Vai ter abre e fecha parênteses ou não? Tem? Beleza. Daí. Aí abre e fecha chaves. E agora? Quais? Como é que a gente começa? Pessoas.
recebe 0. Mais chique, recebe falso. Bebida tomável, recebe true. Ó, aqui eu coloquei a construção dos objetos, certo? Mas eu poderia fazer só isso aqui, tá? Daí pode ser feito o quê? Como é que faz o constructor à parte? Quem sabe como é que faz o constructor à parte? Fazer ele dentro do constructor do Festas ali? Hã? Fazer ele dentro do Isso. da Festas ali? É. Então eu pego o que estava lá. Na verdade, aqui tem que ter o nome da classe. Assim como... Ah, não. Achei cliente esse, professor. Oi? Ah, é cliente. Isso. Isso. Aí. Aqui tem que ter até o cliente, na verdade. Tá? Desculpa aí. É o objeto de fato, certo? Então, sempre que vai chamar ele ou construir, ele tem que colocar o nome da classe antes. É. Deixa eu ver se ele aceita sem. Que eu saiba, era com. Ele aceita. Aceita? Aceita. Ah, então é só na hora de declarar ele. É. Tá? Aí aqui também. Eu vou copiar primeiro, trazer para cá. Depois eu vou deixar só até aqui. Qual a diferença disso? São objetos, certo? Uhum. Qual que é a diferença que tem? A diferença é que ele vai ser distanciado no momento que o objeto festas, que da classe festas for distanciado. É que existe assim, ó, veja bem. Eu posso pegar um objeto e levar em consideração, aqui é a declaração, essa parte aqui. Estou dizendo o objeto. Aqui eu não tenho instância do objeto, certo? Se o constructor, eu estou passando aqui, eu estou chamando o constructor que vai criar ele de fato a primeira vez, então ele vai ser criado aqui. Ele passou a existir o objeto aqui. Tem a outra parte ali, não tem, Douglas? Vou ter lá. Eu vou ter a parte, qualquer outra, Douglas? Tá conseguindo escutar? Ah, agora tô. Beleza, aí tem public festas, Public, festas, aí abre parênteses, ok, vai ter int p num pessoas, ok, bool chic, p chique, aqui, bool p bebida saudável, ok, aí vai precisar para aquela instância de cima alguma coisa também. também. Então, eu vou ter aqui, O tipo dele seria o tipo cliente, né? isso, cliente, Clientes, P, o cliente está ali. isso, exatamente. E endereços, P, o endereço. Na verdade, acho que é end festa, acho que é.
End festa. End festa. Tá. Então, o que acontece? Ó? Veja bem. Aqui, abre e fecha chaves. Aí vou ter lá, num pessoas, recebe P, num pessoas. Chique, recebe P, chique. Bebida saudável. Bebida saudável. E aí o cliente e o cliente o end festa recebe P end festa. Certo? O que acontece é assim, ó, veja bem. Quando eu vou ter esse constructor que inicializa, que é esse segundo constructor que está aqui, eu posso passar uma instância que não é uma instância vazia que está aqui. Ó. Ele está vindo com uma instância já existente. Certo? Então, eu não vou instanciar um novo objeto, eu vou usar um objeto já existente. Deu para entender? Sim. Essa é a diferença de eu declarar criando o objeto aqui em cima e eu colocar ele reservado aqui. Certo? Originalmente estava aqui criando a instância aqui em cima na própria declaração, certo? Dessa maneira, ele veio para cá e ele está sendo criado ou quando você chama o constructor sem nada, que é o constructor que vai inicializar a instância aqui, ou quando eu tenho cria inicializa, que eu estou criando e repassando os valores que eu quero que ele crie, ele já está passando a instância aqui. O que aconteceria se eu tivesse declarado como estava originalmente aquele instanciando aqui e eu usasse um cria inicialize com objeto? Quem sabe me dizer? Vamos pegar para o Brian. Matheus? Qual foi a pergunta? O que aconteceria se eu estivesse aqui criando a instância aqui em cima, no protected aqui, e eu viesse aqui e desse um cria inicialize trazendo o objeto para cá? A gente tem que pegar as oportunidades quando encontra elas, né? Tá, no caso, vai criar Eu não entendi a colocação, desculpa. Ó, originalmente, estava aqui, cria objeto, igual, new, clientes. Sim. Agora eu entendi. Eu faço isso daqui, e daí, ao invés de eu chamar, vamos dizer assim, esse constructor, eu chamar o cria inicialize aqui. O que acontece com esse caso se eu chamar o cria inicialize aqui e eu declarei lá em cima criando o objeto lá no protected lá? Então, eu acho que não está criado ainda o objeto quando vai usar esse segundo constructor aí, ele não vai ter criado o objeto ainda, porque que nem ali no primeiro, ele cria, ele dá um new clientes, new endereços, né? Tá, aqui mas ele tem aqui, ó. Tá. Mas ele vai passar por Isso, por parâmetro. Aí vai ter sim, vai... aí ele funciona, porque ele vai... Tá, mas o que acontece em termos de implementação nesse momento? Ele vai, tipo, ele não vai... Ele vai tá apontando para o mesmo lá, para o mesmo objeto que foi passado por parâmetro. Ele não vai estar, tipo, recebendo uma cópia.
ele vai, se alterar o objeto que ele recebeu por parâmetro depois, altera ele também, no caso, isso? Quase isso. Matheus. Ou Fabiana, Tô pensando aqui, professor. tá bom? Pode ser Andrew também. Opa. O que acontece, na verdade, é que ele vai ter sido instanciado, tipo, desnecessariamente, né? Porque ele está sendo instanciado ali na instanciação da festas, ali em cima, Ok. e ali ele está recebendo. Ele não precisa ser instanciado, ele está recebendo uma instância já criada. Então seria uma redundância, né? Seria um. Na verdade, isso a gente pode dizer o que acontece? Se eu instanciar aqui e usar o cria inicialize aqui, que seria esse constructor aqui. Essa questão de ser desnecessário vai acontecer o quê? Ele ia sobrescrever os valores, talvez? Não. Gera redundância? Também não. Ele ia ser instanciado e não ia ser destruído. Outra instância não ia ser destruída. Ele vai ser criado um objeto que vai perder vínculo, né? Ele não vai ser destruído, então ele. Aí o garbage collection, que no caso do C# ele tem o garbage collection, no momento que ele vê que aquele objeto está deixando de ser usado, ele vai coletar. Já no Delphi não daria para fazer isso aí, não. No Delphi não faria isso. Mas o que acontece? Ele vai pegar o objeto que está lá e ele vai ficar por um período, vai ficar um objeto desnecessário ali. Certo? Um objeto, vamos dizer assim, tipo fantasma, porque eu não consigo mais acessar ele, uma vez que eu atribuí um novo objeto para aquele endereço, certo? Foi meio que instanciado à toa, né? Exatamente. Claro? Todo mundo entendeu? Uhum. Vamos aproveitar. Fala, Gabi. No caso, então, ali como ele é instanciado ali em cima, ele não vai tipo, vai dar normal, não vai dar nenhum tipo de problema, é isso? Vai dar problema que você vai ficar por um período com uma alocação de memória fantasma, né? Ah, tá. Uma alocação de memória que o garbage collection vai ter que limpar uma hora, certo? Uhum. E você não vai usar aquela instância, certo? Entendi. Entendeu? Uhum. Fica uma linha de código para ser executada a mais, assim, à toa, né? Então. Ele vai ocupar endereço de memória, vai ter um endereço alocado, de qualquer forma, certo? Até o garbage collection chegar à conclusão que aquele endereço de memória que está lá não está tendo função nenhuma e não está sendo utilizado. Neste momento, ele vai destruir o objeto, que seria o coletor de lixo. Mas fica à mercê do garbage collection fazer esse processo. Daí se for migrar para outra linguagem e não souber disso aí, já. Se a linguagem não tiver garbage collection, não dá problema. Exatamente. Aí, conforme você instanciar, se fosse instanciado várias vezes, cada vez que você instanciar, você vai estar criando objeto desnecessário, certo? Beleza? Uhum. Então tá bom. Então vamos seguir. Douglas, vamos continuar. O Douglas aí que está com o microfone aí. Vai lá. O que é que a gente faz agora? Beleza. Agora, criar os get set. Tá, como é que começa? Public. Cadê meu mouse? Public. Int. Num pessoas. Maiúsculo. Num pessoas. Abre chaves. Chave. Aí get. Seta. Seta.
Num pessoas. Tá? 7, Seta. seta, num pessoas, recebe value. Próximo. Public bool, Public chique maiúsculo, maiúsculo. chaves, get seta, chique, set, seta, chique, recebe value. Ok. Public bool, Public bool. bebida saudável, get seta, bebida saudável, Set. seta, bebida saudável, recebe value. Ok. Agora vamos com calma. Tá, public, o tipo é cliente. O cliente, maiúsculo, né? Tem que ser. Ok. Chave, get, o cliente, minúsculo. Set, o cliente, recebe value. Tá? Aqui é endereços. Aí, o end, como que tava lá? Festa. Isso. Get, festa, o end, festa. Set, certo também. O end, festa, recebe value. Ok. Então, com isso, foi criado os gets e sets, certo? Só para lembrar, né? Ó, vejamos. Constructor, eu tenho constructor sem parâmetros, que tem que pegar o mesmo nome da classe. Constructor com inicialização, com o mesmo nome e os atributos que eu tenho, que são inicializados, passados por parâmetro. Né? Os gets e sets, o que muda? O primeiro vem com maiúsculo, e daí a gente usa sempre o nome dos atributos tudo em minúsculo, certo? Aí a primeira letra em maiúsculo, gets e sets com nome em minúsculo, né? Sendo que o set ele vai ter o value, todos eles. Tá claro? Aí, neste caso em particular, além desses casos, eu tenho o quê? Eu tenho os métodos que são os métodos da classe, certo? Só para a gente fechar essa classe aqui, tudo bem? Então, ó, trazendo aqui, ó, eu tenho os métodos que são os métodos da classe. O que são os métodos da classe aqui? Ó? Tem custo, custo alimentos, custo decoração e custos bebida. Custo bebida, certo? Qual que é a diferença? Ele é um get? É um set? Não. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui e define public. O tipo de valor que ele vai retornar? O primeiro lá. Double. Double. Então ele vai double. E a gente coloca custos
custo, né? E coloca abre e fecha chaves. Aí o que vai acontecer aqui? Eu vou ter o cálculo do custo aqui, certo? Vou ter o return. O return aqui vai ter que retornar o quê? É que aqui eu vou ter que ter os custos dos itens que estão ali embaixo, certo? Ó, vamos fazer os outros aqui, por exemplo. Ó. Public, double, custo, alimentação. Você abre e fecha aqui. E aqui vamos dizer lá, vai dar um return, depois a gente faz ele inteiro, certo? Vamos dizer lá, return aqui seria lá, o num pessoas vezes 25, por exemplo, certo? Dentro eu tenho que fazer as regras lá, se é chique ou se não é, e etc, certo? Da festa. Vamos dizer que ele retorna aquele ali, por exemplo. Tem public, double, custo, bebida. Eu venho, abre e fecha chaves. Vou dizer lá que o return, depois a gente faz as regras certinho, tá? Vou dizer que lá que vai ser número de pessoas vezes 15. Era vezes 15, que era o padrão lá. E eu tenho public, double, custo, decoração. Aí o custo de decoração era o que lá? Número de pessoas vezes é zero. Ele não tinha custo se não fosse. Aí se fosse o chique, ele retornava diferente. Aí o custo aqui seria o quê? Seria o dis, ponto, custo, alimentação, mais dis, ponto, custo, bebida, mais dis, ponto, custo, decoração. Mas os cálculos que vão ter que acontecer ali, se não me engano, aqui tem que ter um parênteses aqui, fechando. Bom? Uhum. Então, nós vamos parar por aqui hoje, porque senão não vai dar para a gente terminar se eu continuar o resto aqui. Tranquilo? Tranquilo. Aí Depois depois de fazer as regras. Oi? Depois de fazer as regras. Isso. Beleza? Porque, vamos dizer assim, a gente tem que primeiro montar a estrutura toda do que vai ter no programa como um todo, certo? Aí a gente não se perde para ver as coisas que vai ter que acontecer. Eu não posso deixar de fazer os gets e sets, porque os gets e sets, a não ser que não seja um valor que vai estar aqui, certo? Que não seja, que vai ser calculado. Mas teoricamente o que é get e set, eu supostamente tenho que declarar tudo. Dessa maneira, a gente minimiza a questão dos problemas que a gente pode ter com a programação, concorda? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então, moçada? Beleza. Beleza, professor. Então tá bom. Por hoje vamos ficar por aqui, então. Beleza. Até depois. Quem vai ter aula comigo, até daqui a pouco. Quem não daqui a tiver, bom Daqui final a de pouco. semana. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.